Olá, boa tarde. Então, ela me apresentou, eu sou Maikele. E desde muitos anos que trabalho com essa área, a minha intenção sempre foi ajudar mulheres a viver mais e melhor. Porque nós mudamos na medicina a expectativa de vida das pessoas. As pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente melhor. Então, todo o meu estudo é para que eu possa auxiliá-las a viver cada vez melhor, independente da fase da vida. E claro que um dos caminhos para que isso aconteça, pela ciência hoje, é a suplementação de vitaminas e de hormônios. Pode passar, não sei. Ai, aqui. Aqui. Bom, assim fica mais fácil, né? Vamos lá. Vamos ver se onde é que eu aponto agora. Para cá? Para cá? Não está indo. Aqui. Foi. Aqui ela passou. Isso aí. A vida moderna, então, é cheia de exigências, cheia de necessidades metabólicas do nosso corpo, de funcionamento. Ela exigiria uma mudança estrutural no nosso DNA. Porque desses últimos 100 anos, a vida de todo mundo mudou muito, mas a nossa capacidade física ainda não acompanha essa mudança. Por isso, temos uma tendência natural a ganho de peso, porque estamos sendo expostos a mais alimentos, ao estresse, ao sedentarismo, aos alimentos cada vez menos, mais calóricos, né, com mais conservantes. Então, a vida exigiria que a gente soubesse lidar com as coisas diferentes. Mas eu acho que nós mulheres, de certa forma, fazemos um milagre. A gente, no dia a dia, da rotina que a gente faz e com tudo que a gente se dispõe, a gente faz milagre. E nós acabamos, nesse dia a dia, nos sentindo assim. Super mulheres, diante de uma rotina cheia, atarefada, com muitas coisas para fazer. Mas, de verdade, apesar da gente se sentir super mulheres, e acho que muitas são mesmo super mulheres, nós, na verdade, estamos vivendo uma vida sedentária e exaustiva, cumprindo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tentando fazer muitas coisas e dar sempre o nosso máximo a todas elas, em busca de um equilíbrio que, na maior parte das vezes, a gente não consegue. E aí nós, na verdade, sentimos e achamos que às vezes somos super mulheres, mas nós estamos mais para isso aqui. Na loucura do dia a dia, nós estamos mais nos machucando do que, de fato, estando bem, realizando todos os papéis. Ao ponto de hoje se questionar se há equilíbrio nessa nossa vida, nessa tentativa nossa de dar conta de tudo. Ou se nós vamos ter que, às vezes, aceitar que em uma área a gente vai dar 8, na outra a gente vai dar 10 e vai ter uma que vai ser 5 por um tempo. E depois eu vou ter que inverter esses fatores de acordo com as minhas prioridades. Mas junta isso, essa vida exaustiva, cheia de exigência, com o corpo feminino, com as características do nosso funcionamento corporal, o nosso metabolismo, como os nossos hormônios funcionam, como o corpo da mulher funciona, isso pode nos gerar ainda mais angústia. Por isso a gente percebe também que com a passagem do tempo, a gente vai percebendo mudança no cabelo, na pele, no ânimo, na disposição, porque o nosso metabolismo se reorganiza, principalmente quando a gente passa dos 35, 40 anos. Quem aqui tem mais de 35 anos? Quase todo mundo, olha ali. Mais de 35, isso aí. Porque passando dos 35 anos, a vida vai ser bem diferente. Até os 35 anos, nós estamos numa curva ascendente. A gente tem uma sensação de que está vivendo cada vez melhor, que o funcionamento do corpo fica cada vez melhor. Mas a partir dos 35 anos, o processo do envelhecimento se acelera. Os nossos hormônios passam a cair. E as nossas necessidades da vida não desaceleram. Porque apesar do nosso corpo estar diferente, e a tendência base da mulher é ganho de mais ou menos 1 quilo ao ano depois dos 35 anos. Mais ou menos isso. Se ela continuar comendo a mesma coisa, sem fazer nada de diferente, a tendência é de ganho de 1 quilo por ano.
Por isso, e essa é uma das maiores amostras do quanto o nosso metabolismo muda. E se eu juntar a produção hormonal feminina, que oscila ao longo de um mês, lembra que nós começamos o mês, eu costumo contar essa história, se a gente começa o mês meio sem nem muita energia. No meio do mês nós estamos se sentindo bem, desejando o marido, ele parece mais feliz, parece mais bonito. Aí o mês vai passando, chega perto de menstruar, a gente já não quer nem saber. Inchada, irritada, angustiada, aí a menstruação desce. Aí nós temos uns 4, 5 dias de normalidade, tranquilidade, e depois a gente entra nesse looping de novo, oscilando o hormônio. E nós oscilamos dessa forma ao longo de uma vida inteira. Mas quando eu passo lá perto dos 40 anos, lá quando eu passo perto dos 40 anos, a gente vai viver um momento que a gente compreende que a gente não sei se a gente é complicada, como dizia a música, lembra? Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Acho que nós estamos mais para complexa do que para complicada. E na nossa complexidade, juntar a nossa vontade de ser perfeita com o estresse do dia a dia e a mudança metabólica é um grande desafio para todas as mulheres. Um grande desafio. Tanto que eu recebi essa carta de uma paciente amiga querida que me mandou uma carta. E eu quis contar essa história, pedir autorização para ela para contar essa história, até para dizer para ela, para nós nos reconhecermos, porque a gente é do tempo da carta. Vocês se lembram que nós somos do tempo da carta? E essa semana, quando pedi para o meu marketing, que é jovem, fazer a palestra, eu disse, bota uma foto da carta. E ele disse, por quê? Eu disse, porque as pessoas mandavam carta quando eu era mais jovem. E ele, sério? Sim, porque a gente mandava carta e ela me mandou uma carta. Deixou na clínica uma carta para mim que dizia assim, ó, eu não me reconheço mais. Tá tudo diferente. Parece, eu vou menstruar, eu menstruo menos, aí daqui um pouco, passa 15 dias, menstruo de novo, o meu desejo mudou, eu tenho vontade de chorar, estou irritada, estou angustiada. E o que eu faço com tudo isso? Eu preciso sentar para conversar. E quando eu recebi essa carta, ela disse assim, com certeza nós precisamos sentar para conversar. E aí eu disse para ela, vou levar isso para a gente entender que essa é uma fase da vida de todas as mulheres. O processo da mudança hormonal, que é a transição para a menopausa, que acontece depois dos 40 anos, vai acontecer para todas as mulheres. Algumas vão chegar na menopausa quase como um avião, que vai descendo e pousando bem devagarinho e suave, e pousa e tudo bem. Poucas delas isso vai acontecer. No geral, a mulher é quase como um avião que vai descer e quando chega na pista arremete. Ele tenta descer de novo e tem que arremeter de novo. Essa transição para a menopausa, na maior parte das mulheres, não é doce e suave. E ela traz muitas repercussões. Mas a gente precisa de mais coisas do que só sofrimento. Até porque uma mulher de 50 anos, há 30 anos atrás, estava no fim. Lembra disso? Dessa sensação? A gente via as nossas vós com 50 anos, parecia que era o fim da vida. A expectativa de vida mudou muito. Então, nós vemos hoje mulheres de 50 anos no meio da vida. Mulheres de 40 anos, a expectativa de vida da mulher brasileira passa dos 70 anos. Em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, nós estamos chegando a 86 anos. Então, uma mulher de entre 50 anos está na metade da vida. E aí nós vamos sentar e parar? Não, aí que vem, você precisa de energia e disposição para superar desafios e para curtir a melhor parte da vida. Porque até agora a gente só lutou. A gente precisa de energia para curtir. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer escolhas. Claro que as escolhas mais básicas, que são aquelas relacionadas ao estilo de vida, é aquelas que todo mundo conhece. Alimentação, com menos açúcar, menos álcool. Isso é uma tragédia para mim. Porque se eu pudesse, eu sempre digo isso, eu queria poder beber vinho todo dia. Eu queria poder comer um doce todo dia. Quem aqui também não queria?
Levante a mão quem também queria fazer isso. Por quê? Porque é bom. A gente vai dizer que é ruim? Não é ruim. A gente não tem como dizer que é ruim. E na medicina, por muito tempo, a gente olhou para o estilo de vida e disse assim, isso faz mal para você, é ruim. Ruim, o gosto não é ruim. Talvez seja ruim as repercussões. Mas o ideal seria na alimentação a gente evitar açúcar e álcool. Depois dos 40 anos, não deve existir uma mulher que não faça atividade física. Gente linda, se vocês saírem daqui pensando e repensando em fazer exercício, já vai mudar tudo. Porque a atividade física é fator de proteção para todas as doenças do processo do envelhecimento. E é o fator de estilo de vida que mais está diante das nossas escolhas. É mais fácil de fazer. E eu estava no consultório de um colega médico, no Rio de Janeiro, uns 15 dias atrás, e ele riu com um amigo nutricionista, dizendo assim, o paciente me disse que não fazia exercício porque não gostava. Aí eu fiquei olhando, eu também não gosto de fazer. Fiquei escutando eles. Aí ele disse assim, sim, e tu acha que a gente gosta? Eu falei, tu parece gostar, todo sarado, faz exercício todo dia. Não, ninguém gosta de fazer exercício. Aprende a gostar com o tempo, pelos benefícios que sente ao fazer. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que atividade física a gente vai fazer porque gosta. A gente vai fazer porque a gente precisa dos efeitos. Sabe escovar os dentes? Quem é que gosta de escovar os dentes? Pede para uma criança escovar os dentes, ela vai fazer escovar os dentes. Só que com o tempo, a gente não sai de casa sem escovar os dentes porque se sente mal. É a mesma coisa. Foi treino, nós treinamos isso. Sono adequado. Aqui é o ponto que talvez a gente pudesse botar mais intenção, mais do que atividade física, escolha. Mas se eu dissesse todo o estilo de vida e de todas essas coisas aqui, ó, manejo do estresse, tomar água, cuidar da alimentação e fazer exercício, proteja o seu sono. É durante o sono que o nosso corpo se recupera. É durante o sono que os nossos hormônios são produzidos. É durante o sono que o nosso corpo se organiza. Memória, disposição, tudo é diante do sono. E como é que eu sei se eu estou tendo um sono bom? Para você saber se você está tendo um sono bom, você tem que ter a sensação de que está sonhando. Você tem que acordar de manhã disposta e saber que sonhou durante a noite. Nem sei com o quê, mas sonhei. Se eu acordo cansada e não estou sonhando, o meu sono está ruim. E ele pode ser melhor, tá? E aqui, nós ainda temos o manejo do estresse, que é trágico nessa fase da vida. Imagina como é que a gente vai manejar o estresse. Eu vi as meninas falando, ela sai de casa com um filho de 4 anos para trabalhar, quem que sai faceira? E não sai estressada, culpada porque devia estar em casa. Aí vai trabalhar e culpada porque devia estar em casa. Daí está em casa, culpada porque devia estar no trabalho. Quase todas nós somos assim e vivemos esse tanto de impacto do estresse. Mas, depois dos 40 anos, o que a medicina sabe hoje que a gente pode fazer? A gente sabe que toda mulher deve fazer exames de rotina nessa fase. Porque a partir dessa fase eu consigo modular esse processo com suplementação e hormônios. E aí, quais são os exames que toda mulher deve fazer? E aqui eu disse falei nas redes sociais para preparar os prints, porque quando vocês forem consultar com a ginecologista de vocês, com as médicas de vocês, esses são os hormônios mínimos para que vocês olhem para os hormônios de vocês no processo do envelhecimento. GH, que é o hormônio da composição corporal e do envelhecimento, FSH e LH, que são os hormônios que regulam o funcionamento do nosso ovário, insulina, que tem uma relação com o risco de diabetes, mas também o risco de câncer e assim por diante, o risco de... também regula a minha capacidade de lidar com açúcar, tireoide, que é o nosso TSH, testosterona. A testosterona, coletar nos exames, às vezes é controverso. Mas, no geral, a gente pode fazer. Estradiol, que é o hormônio feminino, e as vitaminas. Cálcio, vitamina D, PTH, faltou aqui ainda complexo B. Isso tudo nós temos que estar monitorando pelo menos uma vez por ano, para que a gente saiba como está e tenha uma curva, que nem a curva financeira que as pessoas fazem, a gente vai ter um gráfico acompanhando as variações. Essa variação ao longo do tempo nos dá os instrumentos para a gente fazer escolhas,
para que o médico indique para você o que você precisa. Esse conceito de monitoração de exames de laboratório com suplementação é um conceito muito novo. Quando eu estava na faculdade, eu estou fazendo 19 anos de formada esse ano, quando eu estava na faculdade, eu não tive nenhuma aula disso, nem se falava disso, na verdade. Se fala sempre do rastreio de doença, mas eu estou falando com vocês de outra coisa, de saúde, de bem-estar. E aí, nas mulheres 40+, quando a gente começa a pensar na suplementação, essas são as possibilidades. E esses são os suplementos e os hormônios que a gente pode e deve fazer. Ali, ó, estradiol, hormônio feminino, o que vai fazer todos os sintomas da menopausa. Calorão, mal-estar, diminuição da lubrificação vaginal, esquecimento, dificuldade de concentração. Mas lembrem que eu falei, isso não vai acontecer da noite para o dia quando você fizer 50 anos e parar de menstruar. Isso começa a acontecer a partir dos 40 anos. Algumas mulheres já estão entrando em menopausa com 42, 43 anos. A gente está vivendo uma onda de menopausa precoce em função do estresse e do estilo de vida. E aí a gente vai começar, às vezes, ter que fazer reposição de estradiol jovem. Tá? Eu tenho uma paciente com 34 anos que entrou na menopausa e já faz a reposição hormonal. E isso é raro? Não é raro, gente. O nosso estilo de vida está cobrando um preço da gente. Nós estamos vivendo mais, mas não necessariamente vivendo melhor. E aí, assim, ó, progesterona, reposição hormonal da menopausa em mulheres que têm útero, vai precisar de progesterona. E a progesterona é o primeiro hormônio que cai. Quando você começa a ter mais TPM, aquela sensação de irritação antes da menstruação que antes você não tinha, já é a progesterona caindo. E a gente já pode começar a intervir a partir dos 35, 40 anos, quando já começa a ter sintoma. Testosterona. A mulher produz testosterona em 2 lugares, no ovário e na adrenal, na glândula adrenal. 75% é na glândula adrenal, só 25% é no ovário. Então, no geral, nós mantemos uma produção de testosterona até mais estável e por mais tempo do que o estradiol e a progesterona. Só que se fala muito da reposição da testosterona para, principalmente, melhora do libido. Só que a reposição de testosterona para a melhora do libido só vai ter um benefício importante se o estradiol estiver bem, se a testosterona estiver bem. Então, eu começar a repor testosterona jovem, sem ter esses outros hormônios bem, eu posso ter mais efeito colateral do que benefício. Eu posso usar? Pode, esse é um hormônio feminino também. Não é porque eles têm mais quantidade que não é nosso também. É nosso também. Mas eu preciso que os outros estejam bem para eu ter só benefício. Quais são os efeitos colaterais da testosterona? Acne, queda de cabelo, oleosidade de pele. E isso nenhuma mulher quer. Porque a gente quer estar bem, desejando tudo, mas com cabelo. E com a pele linda, senão não vale a pena. Não é assim? Então a gente tem que sempre olhar, mas é uma possibilidade de reposição, sim. E as vitaminas, eu vou falar um pouquinho mais delas. Vitamina D, complexo B, magnésio e ômega 3. Vou falar até algumas coisas que vocês podem sair daqui e passar na farmácia já para poder usar, porque isso vai fazer bem para todo mundo. A reposição hormonal teve por muito tempo um olhar da medicina difícil. E vocês devem ir ao médico, e os médicos às vezes dizem, não repõe hormônio, porque hormônio faz mal. Esse é um mito relacionado a um estudo que aconteceu no 2002, ele foi publicado, é o WHI, que teve um erro de desenho nesse estudo. Mas ele fez todos os médicos do mundo achar que o hormônio faz mal para todo mundo. E isso fez um prejuízo gigante para as mulheres, ao ponto de ser mais fácil você ver uma mulher com mais de 40 anos num psiquiatra porque está triste e desanimada do que estar no ginecologista fazendo reposição hormonal. E a gente sabe que a menopausa e essa fase aumenta a incidência de depressão nas mulheres, a população em geral é 9%, 10%. Nas mulheres, ao longo da vida, em torno de 15% da população vai ter um episódio de depressão na vida. A mulher, 40+, quando começa a oscilar o hormônio, pode chegar a 50%.
E aí nós vamos lá e damos antidepressivo. O que a gente faz? Anestesia a percepção. Mas a gente não curou nada. A gente não melhorou a qualidade de vida, a gente não mudou nada. E a gente tem muita mulher hoje sofrendo, usando antidepressivo, que na verdade tem deficiência hormonal. Então aqui, se sabe isso da reposição hormonal sendo segura há muitos anos. Mas eu vou falar que em 2022, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, disse como nós podemos repor hormônio de forma segura, com menos efeito colateral e tendo só benefício. Olha só que legal. E aí eles falam algumas coisas. Os hormônios têm que ser bioidênticos. Esse termo é um termo usado pela Sociedade Americana de Menopausa. É um hormônio igual ao nosso, produzido em laboratório, mas que tem a mesma conformidade espacial, a mesma ação igual ao nosso. O que é um hormônio sintético? Anticoncepcional é o hormônio sintético. É um hormônio que é diferente do nosso e que bloqueia a nossa produção hormonal. E a gente usa de boa na lagoa, passa para meninas hoje com 12, 14, 15 anos, sem nem questionar se isso vai ser bom ou ruim. Não é mesmo? Mas os hormônios na menopausa, a gente já sabe, nessa fase de transição, que o ideal é que eles sejam bioidênticos, que isso vai proteger a mulher. E quando eu uso um hormônio bioidêntico, eu tenho que tomar cuidado com a via que eu uso. Estradiol tem que ser tópico ou em implante subcutâneo. Progesterona pode ser via oral, porque existe a progesterona micronizada, o Trogestan, que toda mulher conhece porque usa na gravidez. Quando tem sangramento, está em risco de perder o bebê, os ginecologistas dão o Trogestan. Hormônio bioidêntico, hormônio feminino bioidêntico. Só que, se eu usar a progesterona via oral, que é o anticoncepcional oral, eu tenho risco à saúde, sim. Principalmente relacionado ao aumento do risco de trombose, aumento do risco de câncer. Mas ninguém fala isso de anticoncepcional para ninguém, né? Ninguém conta, antes de usar um anticoncepcional numa mulher, que tu vai induzir uma menopausa química e ela vai ter risco à saúde uma vida inteira. Por isso, a gente deve tomar cuidado quando usa. Tem indicação, existem alguns que são melhores do que os outros. Mas a reposição hormonal a gente tem que fazer de forma adequada, na via adequada. Aí eu garanto que eu só tenho benefício. Que eu só tenho aquilo que eu preciso. E isso é possível? É. Quando eu comecei a estudar anti-envelhecimento, e esse termo anti-aging é um termo usado pelos americanos e pelos europeus. Tanto que na Europa tem o Congresso Mundial de Anti-Aging. Por quê? Porque você já sabe que o envelhecimento é um processo que pode ser modulado. Só que, às vezes, aqui ainda não chegou esse conhecimento. Então, a gente tem essa modulação do envelhecimento possível para todas as mulheres. E aí, peraí, deixa eu voltar aqui. Testosterona. Testosterona para mulher não deve ser via oral e não deve ser injetável. Tem que ser sempre transdérmica, passada na pele, ou em implante subcutâneo. Comecei falando para vocês, eu estou na menopausa. Ó. Eu comecei falando uma coisa e me esqueci do que eu ia continuar e seguir em frente. Agora me lembrei do que eu tenho que falar. Porque menopausa, esse é um sintoma, né, gente? A gente está falando e esquece. No meio do caminho, o que tu estava falando. Mas eu disfarço bem, né? Porque são anos de prof, daí eu até disfarço. Mas esse é um sintoma que mais angustia as mulheres. A gente passa a ficar esquecida e com dificuldade de concentração. Isso, para uma mulher que vive cabeça, produz a partir da sua cabeça, ela vai fazer falta isso. Os homens têm isso, não na intensidade que nós temos. Eles têm uma linha de produção hormonal estável ao longo da vida. E eles sempre entram na andropausa com um avião, como se fosse um avião em suavidade. Olha que trágico. Quando a gente chegar lá em cima e for conversar com Deus, a gente pergunta por quê. Até lá, nós vamos só aceitar que é assim. E aí, quando eu comecei com o anti-aging, nós tínhamos, de forma comercial, reposição hormonal segura no Brasil. Não tinha. Nós tínhamos o Natifa Pro via oral,
Quem toma Nativa Pro via oral, se vocês conhecem uma mãe ou alguém que vocês conhecem, reavalie. Aumenta o risco de trombose por ser via oral. Se eu substituir por outro, vai ser melhor. E a gente não tinha muitas alternativas. Bolona, Nativa Pro, que é igual um anticoncepcional, só tinha isso. Hoje, você tem hormônio bioidêntico para uso transdérmico na farmácia. Sandrena, Utrogestan, Ovegestron, Estrevagel, tem vários hormônios bioidênticos em qualquer farmácia. E às vezes me perguntam, mas é caro fazer reposição hormonal? Olha, uma reposição hormonal de uma mulher fica em torno de R$200 a R$300 por mês. A gente vai pintar o cabelo e custa mais. Você vai fazer luzes no cabelo e custa mais. Né? Então, não é um investimento tão grande assim que a gente não possa fazer e manter. Mas, claro, eu fui no gineco, fui no médico, ele disse que eu não posso. Você pode aceitar aquilo ou tentar entender por que aquele médico disse que eu não posso. E aqui eu vou falar algo que talvez os colegas não gostem, mas é assim. Ginecologista que não prescreve reposição hormonal para mulher ou é homem, então ele não sabe o que é viver uma menopausa, ou é uma mulher que ainda não está na menopausa. Porque a mulher, mesmo gineco, chegou na menopausa, ela entrou na menopausa, ela vai sentir e ela vai procurar estudar. E ela vai ver o que é viver sem hormônio. A dificuldade que é. Nós temos uma única contraindicação absoluta para a reposição hormonal, que é eu ter uma doença cardiovascular em atividade de alto impacto. Acabei de ter um AVC, estou com uma insuficiência cardíaca grande, essa é contraindicação. O restante, tudo é relativo. Mas eu tive um câncer de mama. Já tem artigo, teve um artigo da Inglaterra, acompanhando mais de 1.000 mulheres que tinham tido câncer de mama, repondo hormônios saudáveis, bem, sem nenhum problema. Olha só. Então, tudo é possível de acordo com o acompanhamento e avaliação individual. Usando o hormônio certo, na dose certa, no tempo certo. Isso tudo é bem tranquilo hoje. E aí, vitamina D. Também. Quem na pandemia tomou vitamina D, levanta a mão. Não foi todo mundo. Isso foi uma das coisas que eu tratei gente pelas redes sociais de forma gratuita, que eu perdi as contas na pandemia, prescrevendo vitamina D. A vitamina D saiu um artigo estratificando a gravidade do Covid e internação na UTI com as doses de vitamina D. Uma vitamina que hoje é considerada um hormônio pelo tamanho do que ela faz no nosso corpo, relacionada à imunidade, osso, disposição, bem-estar, e que custa quase nada, gente. Mais barato que o hormônio até. E aí, assim, se você não usa vitamina D, você precisa usar. Se a sua filha não usa vitamina D, ela precisa usar. Vitamina D a gente pode prescrever de criança a idoso na beira do leito de morte. Olha só. Com segurança muito bem estabelecida. No mínimo, a sua vitamina D tem que estar em 30. Se você já fez exame, ela tem que estar em 30. Volta em casa e olha. Máximo de vitamina D, 100. A gente não quer que fique em 100. A gente quer que fique lá em 60, 70. Porque mulheres com processo inflamatório, diabetes, doenças crônicas, com vitamina D perto de 60 no exame de sangue, previnem as complicações dessas doenças. Olha só. Qual é a dose de vitamina D que a gente deveria usar? No mínimo 5.000 unidades dia. Essa é a única dose que eu vou falar para vocês, porque eu realmente, no mês da mulher, eu me comprometi a dizer para todo mundo, tome vitamina D, tome vitamina D, tome vitamina D, como meu presente para tentar mudar o mundo. Tome vitamina D, vá na farmácia, 5.000 unidades dia é o que você precisa. Vai ter problema com 5.000 unidades dia? Você não vai ter problema nunca. Vai ter excesso com essa dose? Não. Mas você não vai ter sintomas da falta e a sua capacidade imunológica vai mudar por completo. E vocês vão perceber melhora da disposição, cabelo, pele. Eu tenho idoso que chega para mim, eu normalmente atendo mulheres 40, 50, até 60 anos. Mas às vezes elas trazem as mães delas, né? Os pais para eu atender. E eu tenho paciente que vem para mim, a minha paciente com mais idade tem 99 anos. Esse ano ela faz 100. A festa já está programada.
E quando eles chegam para mim, às vezes, eles não conseguem caminhar. Eu brinquei até nas redes sociais esses dias que a filha de uma delas me disse assim, você tem que contar a história da minha mãe para todo mundo. Eu falei, por quê? Porque ela chegou de cadeira de roda e saiu caminhando. Eu falei, eles vão dizer que eu estou contando lorota. Obrigada, muito obrigada. E eu disse para a Má, vou contar. Porque ela tinha vitamina D em 12. Acabei de falar para vocês que tem que ser mínimo 30. Uma senhora de 97 anos com 12 em cadeira de roda. Aí a gente repôs a vitamina D. A gente levou para 50. Nem foi tão alta assim. Levamos para 50. E ela literalmente voltou a caminhar. Não porque ela tinha imobilização dos membros inferiores, porque ela tinha fraqueza, falta de força. Isso não é milagre. Isso é falta de vitamina. Ela tinha... E aqui... Olha quantas mulheres a gente conhece que tem fratura de fêmur, que tem osteoporose. E osteoporose se trata com reposição hormonal e vitamina D. As medicações tratam o prejuízo da osteoporose. Mas o que previne fratura e muda o curso da doença é quando você entra nessa fase e você começar a repor. Olha só. E barato ainda, né? De fácil acesso e barato. Metilfolato, vitamina B9 complexo B. A marca mais comum que todo mundo conhece é a citoneurin, que você já deve ter tomado em algum momento. Ácido fólico, toda gestante toma. Lembram que vocês estavam grávidas, tomavam ácido fólico. O ácido fólico protege o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. É o único momento da vida que a gente costuma tomar ele. Só que, se eu tenho uma substância chamada homocisteína, que é uma substância inflamatória que vocês podem pedir para os médicos de vocês dosarem nos exames. Homocisteína. Prometo que depois eu vou botar tudo isso nas redes sociais, nos meus stories, tá? Vou botar lá valor de vitamina D, que o que vê no sangue, vou botar lá para todo mundo. Homocisteína, se ela tiver acima de 8, você tem mais risco cardiovascular. E você tem uma maior chance de depressão, porque a homocisteína alta faz neuroinflamação. Olha lá. E o que eu trato isso? Complexo B. B9 e vitamina E, B12, B6. Gente linda, o que eu falei para vocês que tinha mulher no consultório de psiquiatria sendo tratada para depressão e era deficiência de vitaminas? A principal orgânica de depressão é deficiência de metilfolato. Olha ali. E aí adianta eu tomar remédio? Ele vai remediar, mas não vai tirar a mulher daquela situação sozinho nunca. Precisa ter a reposição. B6, B9 e B12, principalmente. A B6 faz sono reparador. Lembra que eu falei para vocês do sono? Se vocês forem olhar na internet, vai ter um suplemento chamado ZMA. Zinco, magnésio e B6. Mulheres que não dormem bem, tomem esse suplemento que vocês vão passar a dormir bem. ZMA, zinco, magnésio e B6. Regula o sono das mulheres. Melhora o sistema nervoso central. Ó. Recuperação de ômega 3. Esse é famoso. Esse costuma ser mais fácil, as pessoas costumam saber mais dele e tomar. Quem toma ômega 3 aqui? Levanta a mão. Ó. É mais mulheres. Costuma ter mais gente tomando ômega 3 do que o restante. O ômega 3 é um anti-inflamatório. Isso aqui é como se a gente pegasse tudo de bom que tem no peixe e botasse numa cápsula. Deve tomar todo mundo. Pelo menos 1 grama ao dia. Os estudos falam de poder ir de 1 a 8 gramas ao dia. Mas 1 grama já é suficiente para a maior parte das pessoas, que é uma cápsula. Ele é anti-inflamatório, diminui TPM, melhora a disposição, diminui a inflamação de doença, artrite, artrose, dores no corpo. Qual é o único cuidado com o ômega 3? É se eu tiver sangramento, porque como ele é anti-inflamatório, ele é anticoagulante. Então, mulheres que tomam ômega 3 demais podem escovar os dentes e sangrar. Só parar. No dia seguinte, você está boa. Umas 2 semanas, você está boa já. Então, esse seria maior negatividade dele. E o que eu tenho que cuidar para comprar um ômega 3 de qualidade? Que ele seja livre de metais pesados.
E você, quando for na farmácia, tem que estar escrito isso quando você for comprar. Livre de metais pesados. Porque se ele não for livre de metais pesados, você toma um anti-inflamatório com um inflamador. Porque os metais são inflamatórios. E os metais estão aonde na nossa vida? Em quase tudo. A nossa maior fonte de contaminação por metais são os produtos de beleza. Cabelo, pele, tudo metal pesado. E a gente tem que tomar cuidado porque nós nos besuntamos desses produtos todos os dias. Mas isso é conversa para outro dia. Isso a gente, na próxima, eu sigo nessa prosa. Toda suplementação que eu falei para vocês pode ser por via oral ou injetável. Dependendo de como você... Dependendo da tua capacidade de absorver essas vitaminas, dependendo de como está a tua digestão, como está o teu intestino. Se você tiver intolerância alimentar, tiver alguma inflamação no intestino, no estômago, gastrite crônica, você absorve menos por via oral. Aí a indicação é fazer injetável. Mas tem, as duas possibilidades hoje existem na medicina, graças a Deus. Porque quando eu comecei só tinha por via oral. A gente tinha, no máximo, um soro com vitamina B, que era a B12, que a gente fazia quando enchia a cara e ia no hospital tomar vitaminas. Você lembra desse soro glicosado? Eles botavam uma vitaminas. Esse era o máximo que a gente tinha. Hoje em dia, a gente tem tudo isso e muito mais de possibilidades para fazer via oral e injetável. Quando eu comecei a prescrever injetável para os pacientes começaram a perceber a melhora em 48, 72 horas, no máximo uma semana. Quando fazia via oral, às vezes levava 6 meses a 1 ano para perceber benefício. Então, a gente vê hoje a medicina evoluindo muito e muito rápido, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente tem essas possibilidades. A vida mudou muito nos últimos 6 anos. Olha só essas mulheres. Vocês conhecem ela, né? Fernanda Montenegro, filha, acabou de concorrer ao Oscar. Ela com 50 anos. Olha a Angélica com 50 anos. Nós estamos falando da mesma mulher, do mesmo estilo de vida, da mesma expectativa, do mesmo padrão, do mesmo anseio de beleza, desejo de superação. Nós estamos falando de mulheres diferentes. Esqueci o nome dela. Quem lembra o nome dessa atriz brasileira? Cardoso, isso ali, olha que pessoas que ajudam, muito bom. E essa lindona teve depressão pós-parto, é uma atriz americana, também me fugiu o nome dela agora de novo, olha lá. Ela fez a Lua Azul, lembram dela? A Lua Azul, lembra, passava na sessão da tarde? Olha ela com 54 anos. Essas mulheres estão sentadas esperando o tempo passar? Não. Se vocês acompanharem elas pelas redes sociais, e eu sugiro que vocês acompanhem a Angélica, a Cláudia Raia, deixa eu pensar em quem mais que fala sempre, a Adriane Galisteu, elas falam publicamente da reposição hormonal. Elas falam que elas chegaram nessa fase da vida e acharam, a Angélica fala que ela achou que ela estava enlouquecendo. Que ela achou que ela estava enlouquecendo. E que ela foi no médico para saber por que ela está ficando louca. E aí ele disse, não, você não está louca, você está na menopausa. Olha ali. E aí ela passou a repor, tá ali, ó, lindona, maravilhosa. Então a vida mudou muito. Nós temos que acompanhar. Nós temos que olhar para a gente com esse mesmo cuidado. Porque viver não é uma questão de se encontrar. Você não está por aí perdida e vai virar a esquina e vai se achar. Não tá. Viver é uma questão de se construir. Nós estamos sempre nos construindo. E conforme a humanidade avança, conforme as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, eu posso me construir cada vez melhor. E aí, aqui tem um QR Code. Todo mundo tem celular? Pega lá o celular, todo mundo. Aqui tem um QR Code que leva para o Instagram, para o meu Instagram. Aponta ali para o QR Code, começa a seguir, que depois isso aqui tudo vai estar lá no Instagram para vocês poderem ver. E a gente tinha combinado, eu e o pessoal lá da clínica, que quem vê a palestra, tirar uma foto, nos seguir, compartilhar, vai concorrer a uma massagem lá na clínica.
Porque nós temos eu tenho uma clínica integrativa e spa junto, para bem-estar, para relaxamento, para que essa fase da vida seja a melhor. Então, segue a gente lá nas redes sociais, está ali, tira uma fotinho, compartilha, que você vai estar concorrendo, tá? Até amanhã a gente já posta a vencedora daí. Daí a gente já vai postar. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, porque tudo isso que eu estou falando eu conto lá nas redes sociais, até porque estilo de vida é acessível para todo mundo. Esses cuidados que eu acabei de falar é acessível para todo mundo, tá? Espero vocês lá. Me encontram lá nas redes sociais. Muito bem, gente do céu, estava ali atrás de ouvido comprido, viu? De orelha assim, ó. Palmas para ela, maravilhosa. Doutora Maikelli, conheço há muitos anos, realmente muito conteúdo. Então, ela tinha me convidado para interagir um pouquinho, né? Eu preferi aprender dali, tá, Mike? Mas temos espaço aberto para uma pergunta. E, sinceramente, meninas, eu tô com 49 anos, eu fiquei espantada de descobrir que aliás, falta não sei, né? Porque eu acho que tá ok, mas tenho que ver melhor. Essa falta de memória, esse esquecimento. E aí, quando você falou da Angélica, que achava que estava ficando louca, gente, tão eu isso. Tão eu. E esquecer as coisas, extraviar coisas, esquecer nome de gente, meu Deus. Então, mas ainda bem que existe solução, né? E que bom que o Inspira Mulher está proporcionando para a gente tanto conhecimento. Alguém quer fazer uma pergunta para a doutora? Corre aqui rapidinho. Quantos anos dá para fazer a reposição hormonal? Acima de 55, pode? Ai, que pergunta boa essa, bonita. O estudo com maior tempo de acompanhamento de paciente com reposição hormonal tem 31 anos de acompanhamento. Então, eu já tenho pacientes usando há mais de 30 anos. Então, se eu começar aos 50, poderia ir até os 80 hoje pela ciência, olha só. Só que eu preciso monitorar para saber se está tudo bem. Tem outras coisas que precisam ser olhadas, né? Mas eu vou ter que fazer exames de todo ano, eu vou ter que olhar para a saúde. Mas já tem estudos. E o início da reposição hormonal, eu acabei não falando isso mesmo. O início da reposição hormonal, a gente diz que a gente tem uma janela de oportunidade para fazer isso. O que é isso? Eu entrei na menopausa, eu tenho no máximo, eles dizem hoje, 10 anos, que eu entrei na menopausa para começar a reposição. Então, não é uma questão de foi aos 55 anos. Você tem até 10 anos. Isso vai fazer com que o teu corpo ainda não se adaptou a ficar sem os hormônios. Aí tu tem a chance de ter mais benefício ainda maior. Qual que é o ideal? Você já estar em acompanhamento na transição. E aí você diminui e a gente já começa a repor. Aí tu não tem tanto sintoma, né? Daí a vida fica mais fácil, né? Nada. Que coisa boa. Então, doutora Mike, a minha pergunta é a seguinte, ó, você falou de uma paciente que começou a reposição bastante cedo. Sim. Neste caso, corre o risco de uma mulher jovem voltar a menstruar por conta da reposição, se acaso ela já tivesse parado? Já tenha parado? A menstruação, ela tem uma relação com o estradiol fazendo o nosso endométrio, que é a camada de dentro do útero, se proliferar. Ela cresce. Eu ensino para minha filha de 7 anos que é assim, ó, a menstruação é o ninho da mulher que foi embora porque ela não gerou um bebê. Exatamente. Só que esse ninho acontece com hormônio sintético ou bioidêntico, desculpe, na reposição hormonal ou na vida natural da mulher. Então, toda mulher que faz reposição, ela pode vir a sangrar, sem que isso seja algo trágico. Isso pode acontecer, mas é claro, mulheres na menopausa que não fazem reposição hormonal e que sangram, isso pode ser um sintoma de câncer de endométrio. Então, por isso, fica sempre quando a mulher da menopausa sangra, os médicos ficam tudo ouriçados e querem fazer exame. Mas não necessariamente seja isso. Pode acontecer de sangrar. Não porque ela voltou a produzir hormônio, mas porque a gente deu uma dose que para ela foi um pouco demais. Entendi. E esse sangramento, ele seria frequente, com uma certa frequência, como uma menstruação, ou é esporádico assim? Eventual. Até que quando você encontra a dose certa de hormônio,
que essa mulher fique assintomática, sem sintomas, essa dose vai ficar estável para a vida. E eu tenho mulheres há anos que nunca sangraram. E eu costumo dizer que mulheres na menopausa tratadas entram na sua melhor fase da vida. Por quê? Olha só que legal que é isso. Quando a gente está durante a vida, nós estamos oscilando hormônio, né? Lembra que eu falei isso? Que a gente passa sempre oscilando. Quem é que está estável na vida com hormônio sempre igual? Homem. Quando eu estou na menopausa, eu reponho. A dose é estável. Então, eu fico estável. Eu não tenho mais oscilação hormonal. Então, a mulher tem uma percepção de bem-estar maior. Sim. E eu costumo dizer que a gente fica tão feliz e tão segura de si quanto os homens. Para a medicina chinesa, o auge do feminino na mulher é a gravidez. Né? Nós estamos cheios de hormônio feminino. O auge do feminino na mulher. O auge do masculino na vida de uma mulher é a menopausa tratada. Olha que bonito. Olha só. Menopausa tratada, você tem força, decisão. Sabe aquela coisa que a gente às vezes não sabe o que fazer? Daí acaba o mês e a gente já sabe. O que mudou? Os hormônios mudaram. E quando eles estão estáveis, a gente fica sempre melhor. bem. A gente fica melhor. Mudando positivamente, frequentemente. Que legal. Isso mesmo.